Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo. Seguidor do canal Rafael Leal e Christopher Almeida fizeram esses comentários. Então eu vou dar um rolê de moto agora e vou fazer o vídeo em movimento pra vocês, beleza? Vem comigo! Bom galera, eu vou responder primeiro a pergunta do Christopher. Muitos podem achar engraçada a pergunta dele, mas faz sentido, totalmente, faz todo sentido. Christopher, aqui no Japão eu já fiz um vídeo explicando a respeito que é utilizada a mão de direção inglesa, ao contrário do Brasil, que é a mão de direção francesa. Eu vou colocar nesse exato momento no canto direito da tela, dá uma olhadinha aí, assista esse vídeo. Quem não assistiu também, faz favor, tá ok? Consequentemente, a direção dos veículos aqui do lado direito, ao contrário do Brasil, ok? O posicionamento também no trânsito é invertido, ao contrário do Brasil. Porém, galera, a moto é a mesma coisa, tá? Ó, mão direita, Christopher, acelerador. Embreagem, mão esquerda, freio dianteiro aqui também, tá? Então a moto não altera nada, absolutamente nada. O que muda nas motocicletas em geral aqui no Japão, com relação às motos do Brasil, é a questão da injeção de combustível. O combustível do Japão é diferente do combustível do Brasil, ok? Digamos que talvez a mistura do Japão seja mais pura, certo? Menos misturado o combustível aqui no Japão. Então, caso importe uma moto aqui do Japão para o Brasil, é necessário mexer na injeção da moto, certo? Então a pergunta do Christopher é rápida para responder. Espero que você tenha esclarecido sua dúvida aí, e algum demais seguidor aí que tenha a dúvida similar tenha sido esclarecida, beleza? A moto não muda nada. Então é fácil inclusive de confundir a mão de direção, mas a gente já acaba se acostumando aqui no Japão, certo? Agora vamos à dúvida do amigo Rafael Leal aí. Aqui no Japão é bem rigoroso, não só a questão dos carros também, né? Tem bastante carro tunado aqui no Japão. Japão é o país do drift, né, galera? Então tem bastante carro tunado aqui no Japão. A polícia é chata, sim, bastante chata. Porém, isso é muito relativo, né? A questão de você, de repente, passar por uma viatura e ele estar ali já com a intenção de estar parando veículos irregulares, ou você ser pego numa blitz, assim como no Brasil, tá? Mas digamos que se você estiver andando aqui de boa, vamos supor, eu tô com um carro totalmente tunado e irregular aqui, documentação regular, porém a tunagem do meu carro tá fora do limite permitido, ok? O pessoal de drift principalmente, desculpa tá falando de carro, tá, Rafael? Mas é pra entender do modo geral já aí. O pessoal de drift principalmente, eles usam muito a roda para fora do paralama, né? Então isso aí é proibido. Eles colocam inclusive espaçador e tal. Então é proibido, certo? Então a polícia, você tá parado no farol, você vai passar, a polícia tá parada no farol aqui, ela não vai sair em perseguição atrás de você. Até porque eu já fiz um vídeo falando sobre perseguição policial aqui no Japão, certo? A não ser que você passar por um comando mesmo, escapamento muito barulhento e tal, eles vão fazer uma inspeção geral no seu veículo e de repente tá até guinchando, autuando, né, multando você e guinchando o seu veículo, sim, ok? Mas a polícia aqui no Japão, ela também é bem, apesar de ser muito kibishi, ser muito rigorosa, eles são maleáveis, tá? Depende muito da forma que você conversar, a explicação que você der, você pode ser até liberado, certo? Eu, nos 17 anos de Japão,
eu já fui parado algumas vezes. Algumas vezes eu fui liberado, outras eu fui autuado, né? Então depende muito do policial, da situação, da circunstância total, né? Do acontecido, certo? Então é assim que funciona. Agora eu vou falar de moto e depois eu vou explicar de uma forma geral a parte de licenciamento. Moto também é a mesma coisa. Creio eu que no Brasil também seja assim, né? Com relação a alterar a característica original do veículo. Posso trocar o retrovisor? Posso colocar um retrovisor menor aqui, certo? No caso do pisca desse modelo de CBR, o pisca é embutido no retrovisor, não é na carenagem, tá? Até por isso, eu não, na verdade eu não curto, né? Esteticamente eu não curto. Eu não acho legal, não acho bonito o retrovisor mais curtinho, menorzinho. E até porque a CBR eu acho bonita, a meia luz também é ligada no pisca aqui. Esteticamente eu acho bonito assim, mas eu não trocaria, né? No meu gosto. É permitido? Depende do tamanho do retrovisor que for colocado aqui. Se for um retrovisor que realmente te impossibilita a visão, já não passa no licenciamento. O que não passa no licenciamento não é permitido o uso. Entendeu, galera? Então, o pisca embutido, tem os pisca que é mais pra fora, tal, pode embutir o pisca? Pode. Contanto que ele esteja dentro das especificações, ok? Permitidas aqui pela lei do Japão. Escapamento barulhento. Eu tenho um escapamento, né, da Two Brothers. Ele tá full 4 em 1, né? Mas o meu escapamento, a ponteira dele não é muito barulhenta, né? Certo? Mas não tá dentro do limite permitido. O limite permitido no Japão é 95 decibéis, se eu não me engano. O meu excede esse limite. Então com esse escapamento eu não consigo tirar o licenciamento da moto. Nem colocando, talvez eu acho que colocando o silenciador, eu tenho um abafador, né? Que dá pra colocar ali na ponteirinha. Tá pra passar na questão de ruído. Porém, como tá full, tá sem o catalisador. Aí eu já não passo no exame de emissão de gases, que é bem rigoroso isso aqui no Japão, tá? Então eu acabo, de repente, não precisando trocar o escapamento para licenciar a moto, se eu colocar o abafador. Porém, eu não passo no licenciamento com relação à emissão de gases. Então, no final das contas, eu tenho que trocar o escapamento para licenciar a moto, certo? Então, escapamento pode dentro do limite permitido, 95 decibéis. A polícia já me parou, já me encheu o saco por causa desse escapamento barulhento? Não, já passei do lado de viatura, do lado da viatura da moto, né, que é o Shirobai. Nunca me pararam, porque o meu não é tão não é tão fora do padrão permitido, certo? Mas se você tiver com uma moto muito barulhenta, eles vão te parar? Se você passar perto da viatura ou perto da moto da polícia fazendo muito barulho, eles vão mandar você parar sim, ok? No meu caso, a minha moto tá com alguns equipamentos, porém nada fora do comum. A coisa mais fora do comum que tem na moto é a placa, que ela não tá nem embaixo da rabeta, ela tá realmente embaixo do banco aqui, ó. Dá pra ver na sombra lá, olha na sombra lá, ó. A placa aqui, ó, a sombra dela, ó. Não tá lá aqui atrás, tá vendo? O certo seria ela aqui atrás, tá vendo? Ela tá aqui, ó, embaixo do banco do piloto. De certa forma, impossibilitando um pouco a visão. Quando tá sentado alguém, abaixa a suspensão, a placa fica escondida atrás do pneu da moto. Então tá impossibilitando um pouco a visão de quem tá atrás, né? E moto não tem placa na frente, então possibilitando até do policial estar fazendo a multa, né? Eu nunca fui parado por causa disso. É questão de estética, não porque eu vou fazer alguma coisa de ilegal no Japão. Mas eu nunca fui parado por causa disso, né? Nunca passei por uma situação assim. Eu já estou há 2 anos com a CBR e nunca fui parado em função disso, certo? Mas não passa no licenciamento. O eliminador de rabeta, se ele tiver ali atrás, né,
mesmo que não tiver o paralama, mas tiver certinha a placa ali atrás com iluminação, tudo, passa no licenciamento. Da forma que tá a minha moto aqui não passa, eu tenho que sempre voltar a placa lá para trás, certo? Só que tem uma coisa que acontece aqui no Japão, que é tipo, meio que o jeitinho brasileiro, mas não é brasileiro, é japonês mesmo, esse jeitinho japonês. Tem como fazer o licenciamento em algumas empresas mecânicas, né, que são credenciadas, sem alterar a moto. Isso já é feito para isso, né? Carro e moto que está fora do padrão, não passaria no licenciamento lá no Ciretran do Japão, no, sei lá, Ciretran, eu não sei como é que funciona, qual é o nome, eu acho que é Ciretran, né, que licencia carro aí no Brasil. Tá cheio de carniça do caralho. Puta que pariu. É um bicho morto. Eu vou vomitar. Ficou dentro. Que nojo. Então, tem essas empresas, né, essas firmas, geralmente mecânicas de moto ou de carro, que são credenciadas a tirar o licenciamento, que nelas você leva do jeito que está seu veículo, certo? E eles garantem que conseguem um licenciamento para você. O da moto, galera, se eu fosse particular, eu teria economizado em torno de 70%. Eu, como não quis ter dor de cabeça, eu levei numa firma ano passado para fazer o licenciamento dela. O licenciamento aqui no Japão é bienal, tá? Não é anual, certo? No Brasil é anual o licenciamento, aqui é bienal, a cada 2 anos. Imposto é todo ano, é anual, mas o licenciamento é bienal. Então agora só vou fazer em agosto do ano que vem. Eu fiz em agosto do ano passado. E eu levei numa firma, numa empresa dessa. Me cobraram tipo 3 vezes mais do que se eu tivesse ido pessoalmente, mas eu não precisei alterar nada. A única coisa foi a placa mesmo, que eles mesmos voltaram lá para trás, tiraram foto, mas tiraram o licenciamento para mim de 2 anos. Mas tipo, acho que 4 vezes mais o valor, 3, 4 vezes a mais o valor que teria sido se eu fosse no Ciretran pessoalmente, certo? E o Rafael perguntou também com relação a empinando, se eu não me engano, ele escreveu aí. Cara, não é permitido, aqui no Japão, não é permitido nem andar no corredor, entendeu? Claro que se o policial vê eu andando aqui agora, com os carros em movimento, certeza que vão embaçar, mas com os carros parados, eles não vão falar nada de repente, de eu estar andando no corredor. Isso aqui já não poderia, entendeu? É bem chata a lei aqui no Japão. Mas o próprio japonês, né? Eu já falei isso em outro vídeo com relação à moto. Perde a mobilidade, né? A alegria de ter uma moto é você ter agilidade no trânsito, mobilidade. Você fazendo as coisas com respeito e com consciência, não agredindo e não ferindo ninguém, tudo bem. Na minha opinião, né? Certo, então, Rafael, espero que você tenha gostado do vídeo. Um abração para todo mundo. Até um próximo vídeo nesse mesmo canal, que é Você no Japão. Tchau!